Bom dia, alunos. Sou professora de vocês aqui do terceiro ano da Escola São José do Rio Preto e nós vamos corrigir o PET 2, né, volume 2, começando pela semana 1. A primeira semana dessa nova apostila, do novo PET, fala sobre as leis de Mendel, que foi a matéria que nós vimos no início do ano, nas aulas presenciais. Então, vocês já estão bem por dentro de quem foi Mendel, né, o pai da genética, e sobre o seu experimento com as ervilhas. Então, na primeira atividade, uma questão da UFMG fala o seguinte: uma representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose. Então, nós temos aqui uma célula e ela está sofrendo um processo de divisão celular, chamado de meiose. Esse processo de divisão celular é o que gera as células reprodutivas. E pergunta: a segregação dos alelos descobertas por Mendel ocorre? Nós vimos lá nas aulas presenciais que uma das coisas que o Mendel concluiu nos seus experimentos era que havia uma segregação dos alelos. O que quer dizer isso? As características em algum momento se separavam. Por exemplo, uma pessoa que carregava alelo para cabelo claro e cabelo escuro, ela iria produzir células reprodutivas tanto de cabelo claro quanto de cabelo escuro. Essas características que estavam juntas, elas se separam. Em que parte que nós vemos aqui do esquema que há uma separação de alelos? Então, está exatamente aqui. Nós vemos que nós temos dois alelos e eles se separam, um para um lado e um para o outro. Então, entre o evento 2 e 3, a resposta aqui, então, alternativa B. A questão número 2 diz: o fato de Mendel ter optado pelo uso de ervilhas Pisum sativum para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir citados, exceto. Então, nós vamos marcar que está errada. Então, vamos lá, letra A. Ciclo de vida curto. Isso aí está certíssimo. Ele escolheu essa espécie, né, de ervilha, porque ela tem um ciclo de vida curto, ou seja, ele podia observar rapidamente o seu desenvolvimento, né, crescimento, reprodução, as novas gerações. Se fosse uma espécie que demorasse muitos anos para que ela tenha descendentes e tudo, aí o experimento dele ia demorar muito. Então, isso aí tá certinho. Letra B, facilidade de cultivo. Claro, né, gente? Tem que ser uma espécie que é fácil de cultivar para que ele possa ali trabalhar, né, de uma forma bacana com essa espécie. Vamos para a letra D, vou pular C. Variedades facilmente identificáveis por serem distintas. Isso aqui está falando sobre as características que eram variáveis e fáceis de observar. Isso está certo. Foi uma das coisas que Mendel observou também. Essa espécie de ervilha, ela tinha cores que variavam de indivíduo para indivíduo, né? De indivíduo para indivíduo. Tinha textura que variava, tamanho. Então, eram muitas características que ele poderia observar. Era isso que ele queria ver, a transmissão de características. Então, essa letra D, certíssimo. Letra E, alto índice de fertilidade nos cruzamentos de variedades diferentes. Ok também. Se ele está trabalhando com reprodução, tem que ter um índice alto de fertilidade, né? Não poderia ser uma espécie que ela tem um índice de fertilidade baixo. Então, sobrou só a letra C, que fala estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada. O que é fecundação cruzada? É a da nossa espécie, por exemplo. A mulher tem um gameta, o homem tem um outro gameta, e esses gametas se cruzam. Essa espécie, vocês viram lá na aula quando a gente viu no início do ano, que ela era hermafrodita. Então, ela tem a célula reprodutiva masculina e feminina em um indivíduo só. Ela não precisa fazer fecundação cruzada. Então, ela não tem estrutura que favorece isso. Houve sim fecundação cruzada, mas foi Mendel que induziu em seus experimentos. Então, a nossa alternativa, como está pedindo exceto, é errada, vai ser a letra C. A questão número 3 fala: na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se uma planta homozigótica para sementes lisas é cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Várias informações, né? Eu vou pegar o caderno para a gente poder resolver essa, que essa vai precisar fazer um cálculozinho. Então, vamos lá. Olha só. Na nossa questão, nós vimos que sementes lisas são dominantes, isso falou na questão, que elas são dominantes às sementes rugosas. Então, sementes lisas dominantes e rugosas recessivas.
Quem não é dominante é recessivo, certo? A gente coloca sempre uma letra maiúscula, qualquer letra, né? Eu vou usar aqui o A para dominante e uma letra minúscula para recessiva. Então, sementes lisas é azão e sementes rugosas, azinho. Outra coisa que nós já vimos também nas aulas é sobre homozigose e heterozigose. Homozigóticas são aquelas que possuem os dois alelos idênticos, ó, azinho, azinho, azão, azão. Os dois alelos são o mesmo, ou eles são recessivos, os dois, ou eles são dominantes. E alelos heterozigóticos, e espécies que são heterozigóticas são aquelas que têm alelos diferentes. No caso, azão, azinho, né? Só tem essa possibilidade. A questão está falando que a ervilha, uma planta, ela é homozigótica, ou seja, ela vai ter alelos iguais, e ela é lisa. Lisa é o quê? Dominante. Não é se ela é dominante e homozigótica, nós sabemos que os alelos dela vai ser azão, azão. Ok. Aí depois fala, é cruzada com uma planta de semente rugosa. Se a planta de semente rugosa é uma característica recessiva, obrigatoriamente os alelos vai ter que ser azinho, azinho. Por quê? Porque se tivesse um azão aqui, o azão domina o azinho, não seria mais rugosa, seria lisa, e falou que essa planta é rugosa. Então, obrigatoriamente, ela é azinho, azinho. Aí fala, elas cruzam, né, dando descendentes. Qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa? Então, nós primeiro precisamos saber quais serão os descendentes. A gente faz todas as possibilidades de cruzamento. Este primeiro com este primeiro, que vai dar azão, azinho. Este primeiro com este segundo, azão, azinho. Este segundo com este primeiro, azão, azinho. E este segundo com este segundo, azão, azinho. Todos os descendentes possíveis vão ser azão, azinho. Então, vamos pegar um deles aqui, azão, azinho, e aí pergunta se esse descendente cruzar com uma planta de semente rugosa. Nós vimos que semente rugosa é recessiva, então, obrigatoriamente, ela é azinho, azinho. Aí, qual é a pergunta? Qual será o resultado do cruzamento dessas duas, né? De um descendente dessas com uma rugosa. Então, vamos fazer o cruzamento aqui. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Como azão domina azinho e azão é lisa, essa aqui vai ser lisa. Esta aqui também lisa. Esta aqui só tem azinho. O azinho é o quê? Rugosa, né? Então, esta aqui vai ser rugosa e essa aqui também rugosa. Então, nós temos o quê? 50% lisa e 50% rugosa. Voltando aqui na questão, vamos ver qual a alternativa que está certa, né? Vai ser, então, a letra C. Sementes lisas 50% e rugosa 50%. Foi o que nós encontramos lá na nossa resolução. Então, aqui a letra C. Na número 4, está pedindo, observe o esquema. Então, nós temos um esquema aqui, que é um esquema sobre as hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Aqui mostra que existe o tipo de hemoglobina formado pelo esse alelo HbA e existe um tipo de hemoglobina formado pelo alelo HbS. Hemoglobina é um componente que forma as hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, olha só, esse HbA e esse HbS seriam alelos igual azão, azinho. Aqui eles deram o nome de HbA e HbS. O HbA, ele vai formar hemoglobina normal, que vai formar uma hemácia normal. O HbS, ele vai formar hemoglobina anormal, que vai gerar uma hemácia anormal, tá? Então, ó, quando o indivíduo, ele herda, né, dos seus progenitores, dos seus pais, 2 HbA, ou HbA, todas as suas hemácias vão ser do tipo normais. Quando ele gera dos seus progenitores 2 HbS, né, tanto o pai quanto a mãe do HbS, as suas hemoglobinas, né, as suas hemácias, elas vão ser anormais. E aí, o que isso vai ocasionar? Ele pode ter anemia, pode ser que ele tenha uma lesão de inserção muscular, né, nos músculos, ou ele pode também ter uma fibrose do baço, tá? Então, se ele herdar os 2 HbS. Mas e se ele herdar um HbA da mãe e um HbS do pai?
Então, as hemácias produzidas, elas vão ser as duas, vão produzir tanto hemácias normais quanto anormais. Isso é um caso que a gente chama de codominância. Prestem atenção. Se a gente não tem nenhum dos dois que domina um ao outro. Se o HBA fosse dominante, nesse caso todas as hemácias seriam normais, só normais. Se o HBS fosse dominante, aqui o HBS ia dominar o HBA, todas seriam anormais. Nós não vemos isso aqui. Ele produz tanto normal quanto anormal. Então, é porque tanto o HBA quanto o HBS são dominantes. Isso existe também, a gente chama de codominância. Os dois dominam, tá? Por isso que produz os dois tipos de hemácia. Então, vamos lá. Com base nesse esquema e em conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que... É correto afirmar, né? O gene HBA é dominante sobre o HBS? Não, nós acabamos de ver que os dois são dominantes, os dois dominam, né? Se o HBA fosse dominante, ele iria dominar aqui o HBS e só teria hemácias normais, não é o caso. Então, letra A, não. B. Os indivíduos HBA, HBS e HBS devem apresentar os mesmos níveis de hemoglobina anormal. Claro que não. Aqui o HBA-HBS ele vai gerar os dois, normais e anormais. E o HBS-HBS só gera anormais. Então, com certeza, esse indivíduo aqui vai ter muito mais hemácias anormais do que esse daqui. Esse daqui vai ter uma parte anormal, o restante vai ser normal. Então, letra B errada. C. Os indivíduos que produzem só hemácias anormais podem ser curados por meio de transfusão sanguínea. Não, né, gente? Isso daqui nós estamos falando de genética, né? Tá lá na célula, no DNA. Então, mesmo que você faça uma transfusão de sangue que pode ajudar esse indivíduo, né, que tem hemácias do tipo anormal, ele não vai voltar a produzir, não vai começar a produzir hemácias do tipo normal, porque isso aqui é a genética dele, né? E a gente sabe que genética não muda. Então, a transfusão de sangue não vai curar, pode ajudar, mas não curar. E a letra D, um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos. Lembra que genótipo é a genética e fenótipo é aquilo que expressa, né? Certíssimo, olha só, a gente tem aqui um genótipo, HBS, né? E olha aqui, 3 fenótipos, 3 coisas que eles podem causar: anemia, lesão e fibrose. Então, a nossa resposta seria a letra D. A número 5 pede o seguinte: analise os esquemas. Então, nós temos 2 esquemas aqui, nós vamos trabalhar para a letra A e B com este esquema daqui, que mostra um cruzamento de moluscos, sendo que nós temos moluscos pigmentados, que são esses coloridinhos, e os moluscos albinos. Aqui são os cruzamentos e aqui são os seus descendentes. A letra A pergunta: os fenótipos dos descendentes F1, observados nos cruzamentos 1 e 2, permitem concluir o tipo de herança do caráter albino. Dê o nome desse tipo de herança. Então, a questão, letra A, quer saber se essa característica albina ela é recessiva ou ela é dominante. Como que nós vamos saber? Simplesmente analisando este cruzamento 1 e 2, principalmente o cruzamento 1. Por quê? Observem que no cruzamento 1, nós temos 2 moluscos que são iguais para uma característica, que é a cor. Os dois são pigmentados. No entanto, quando a gente olha os descendentes, nós vemos que ele produz tanto descendentes pigmentados como descendentes albinos, que são diferentes deles. Então, nessa situação, nós temos certeza que os progenitores, né, os pais aqui, eles são heterozigóticos, são azão-azinho. Por quê? Prestem atenção. Se eles fossem homozigóticos, eles fossem, por exemplo, azão-azão para cor, né? Só aí, quando há o cruzamento, ambos só poderiam doar azão. Então, todos os filhos seriam azão-azão, eles deveriam ser idênticos aos pais, aos progenitores. E não acontece, a gente tem um aqui diferente. A mesma coisa se eles fossem azinho-azinho. Eles só doariam azinho para os descendentes seriam azinho-azinho assim como eles, todos os descendentes deveriam ser idênticos a eles para essa característica. E não é o caso, a gente vê um aqui diferente. Então, neste caso, nós sabemos que eles têm que ser azão-azinho, porque eles têm 2 alelos e podem ter diferentes combinações, por isso que nascem filhos diferentes. Eles doam, por exemplo, um azão aqui com azinho, fica azão-azinho, aí gera uma cor. Um azinho daqui com azinho daqui, gera uma outra característica, tá? Então, lembrem-se disso. Sempre que, para uma característica, os progenitores são iguais e os filhos nascem com essa característica diferente, um dos filhos,
Então, nós temos certeza que os pais são azão, azinho, heterozigóticos. Ok, então nós sabemos que os pais são azão, azinho. Mas a pergunta quer saber se o albino ele é recessivo ou dominante. Então, vamos lá olhar aqui. Se esses pais são azão e azinho, quem é que domina? O azão não sempre domina o azinho? Domina. E ele é que cor? Ele é pigmentado. Se o azão domina o azinho e ele é pigmentado, quer dizer que predominou o azão. Então, molusco pigmentado é azão. Consequentemente, o molusco albino que sobrou, ele é recessivo. Então, molusco pigmentado azão e molusco albino recessivo, azinho, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Característica albina no molusco é uma herança recessiva. Então, a resposta aqui, molusco pigmentado azão, molusco albino azinho, característica albina recessiva. Na letra B diz o seguinte: o indivíduo pigmentado, pertencente a F1, do cruzamento 3, reproduz-se por autofecundação. Indique os fenótipos e as respectivas proporções esperadas na sua descendência. Então, a descendência dele está aqui, e um desses descendentes vai se reproduzir por autofecundação, né? Então, ele vai trocar gametas com ele mesmo. O que a gente aí está querendo saber qual que vai ser a descendência, né? Se vai ser albino, se vai ser pigmentado e qual que é a proporção, quantos de cada. Para a gente poder saber, né, como que vai ser os descendentes, a gente precisa saber quais são os alelos. E para saber os alelos deles, a gente tem que saber os alelos dos progenitores. Como que nós vamos fazer isso? Este branquinho albino, nós já sabemos qual é os alelos dele. Lembrem-se que todo indivíduo que expressa uma característica recessiva, no caso aqui a albino é recessivo, ele tem que ser azinho, azinho. Porque se ele for azão, azão, ele já não é mais albino. Se ele for azão, azinho, ele também não é albino. Então, ele tem que ser azinho, azinho. Este pigmentado, como ele é pigmentado, a gente sabe que pelo menos um azão ele tem. Ele poderia ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho, qualquer um desses é pigmentado, né? Mas, preste atenção, todos os descendentes deste casal aqui, né, desses progenitores, eles são pigmentados. A gente não tem nenhum descendente albino. Se aqui fosse um azinho, poderia juntar esse azinho com o azinho daqui e teria, sim, um descendente albino, igual aqui no caso. Mas a gente vê que não tem, todos são pigmentados. Isso nos leva a pensar que este progenitor, ele é azão, azão, porque aí todas as formas possíveis de cruzamento vai dar descendência pigmentada. Então, aqui provavelmente é um azão, azão. Agora que nós sabemos já que os progenitores, quais são os alelos, azão, azão, azinho, azinho, é só a gente fazer o cruzamento deles para saber quais são os alelos de descendência. Aqui, não precisa nem da gente fazer aquele no caderno cruzamento não, porque é fácil. Olha só, esse indivíduo só tem azão para doar. Então, qualquer descendente dele vai ter que ter um azão. Ele só pode doar azão. E aqui, ó, o outro progenitor só tem azinho para doar. Então, toda a descendência destes dois moluscos vão ser azão, azinho. Qualquer um dos filhos que venha a surgir deste casal vai ser azão, azinho, tá? Então, estes dois aqui, eles são azão, azinho. Então, o que a gente está querendo saber é, nós já sabemos agora quais são os alelos dos descendentes, e aí aqui na letra B fala que esse descendente, ele reproduz por autofecundação. Qual que vai ser a descendência dele e qual a proporção? Então, nós vamos, como é autofecundação, vai ser ele com ele mesmo, então azão, azinho versus azão, azinho. A gente vai fazer esse cruzamento, nós vamos ver quais vão ser os descendentes e qual a proporção. Vou utilizar o caderno. Então, já está aqui no caderno, né? Azão, azinho versus azão, azinho, porque é uma autofecundação. Então, repete, né? Os alelos do indivíduo é azão, azinho versus ele mesmo, azão, azinho. E aí é só a gente fazer esse cruzamento aqui, todas as possibilidades possíveis. Então, vamos lá. Primeiro com o primeiro, azão, azão. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azão, azinho. E segundo com o segundo, azinho, azinho. Nós vimos lá que o pigmentado, ele é dominante, ele é azão. E o albino, ele é recessivo, azinho. Então, vamos lá. Aqui, nós temos só azão, que é só de pigmentado. Então, este indivíduo aqui, esse descendente, vai ser pigmentado. Aqui, nós temos um azão e um azinho. Quem é que domina? Azão é dominante. Então, azão é pigmentado
esse indivíduo também vai ser pigmentado. Aqui a mesma coisa, azão domina, então esse descendente também vai ser pigmentado. E por último, nós temos aqui que é só azinho, azinho. Azinho é albino, ele só tem azinho, então esse descendente vai ser o único que vai ser albino. Então, a resposta, né? Nós vamos ter um descendente albino e 3 descendentes pigmentados, né? Em questão de proporção, seria o quê? 75%, porque isso aqui são probabilidades. 75% de probabilidade de ser pigmentado e 25% de probabilidade de ser albino. Então, essa seria a nossa resposta. 75% pigmentado e 25% albino. Essa é a resposta da letra B, da número 5. Na letra C, fala o seguinte: por meio de um processo de fecundação cruzada, observou-se no molusco Biofalária o fenômeno esquematizado a seguir. Então, aqui nós temos o cruzamento, né? Uma fecundação cruzada em que o indivíduo A fornece um espermatozoide para o indivíduo B. E aqui está mostrando que esse indivíduo B depois fornece para o indivíduo C. Ok. Então, a C1. Cite os fenótipos que são esperados na descendência resultante da autofecundação do indivíduo B. O indivíduo B, ele é um indivíduo albino. A gente viu que albino é uma característica recessiva, então ele é azinho. Se ele autofecundar com ele mesmo, ele só tem azinho. Então, todos os descendentes dele vão ser albinos, 100% albino. Essa seria a resposta dessa C1. E a C2? O aparecimento de indivíduos pigmentados na descendência do indivíduo C, a gente vê que ele tem um espermatozoide pigmentado, evidencia que, diferentemente da maioria dos outros seres vivos, existe, no aparelho reprodutor desses moluscos, um órgão com função específica. Explicite a função desse órgão. Então, olha só, a gente viu que apesar desse indivíduo se autofecundar, ele também troca espermatozoides, né? Ele recebe espermatozoides de um outro, porque se apareceu aqui um espermatozoide de característica pigmentada, foi porque trocou daqui, né? Este passou para este passou para esse. O órgão que eles estão falando se chama receptáculo seminal. É um órgão que serve para armazenar esses espermatozoides de uma fecundação cruzada, tá? Então, essa seria a resposta dessa C2. Então, a C1, 100% albino, e a C2, o órgão é chamado de receptáculo seminal, e ele serve para armazenar esses espermatozoides da fecundação cruzada. As minhocas, inclusive, também apresentam esse aparelho, tá? Essa é a resposta da letra C, a gente termina a número 5. A número 6 fala: o gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então, se o pelo curto ele domina o pelo longo, a gente já sabe que pelo curto é azão e pelo longo azinho. Do cruzamento entre coelhos heterozigóticos, ou seja, azão-azinho, né? Então, o cruzamento entre os dois são azão-azinho. Nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos, né? Que é o gene dominante. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigóticos que sejam iguais aos pais, azão, azinho. Lembrando que heterozigótico é quando os alelos são diferentes e homozigóticos quando os alelos são iguais. Então, vamos pegar o caderno e resolver essa questão. Então, vamos lá. Nós já sabemos que pelos curtos é dominante, então azão, e pelos longos é recessivo, azinho. Na questão, falou que 2 coelhos de pelo heterozigóticos cruzaram entre si. Então, se eles são heterozigóticos, obrigatoriamente azão, azinho, né? Que são alelos diferentes. Os 2 são heterozigóticos, então nós vamos cruzar estes 2. Nós sabemos que o resultado deu 360 filhos de pelos curtos, então vamos ver como que foi isso. Ó, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Como o azão domina e é pelo curto, nós temos aqui então azão e azão pelo curto. Azão e azinho, o azão domina o azinho pelo curto.
Azão, azinho, a mesma coisa, pelo curto, azão domina o azinho. E azinho só tem azinho, que é pelos longos, né? Então, ó, 360 filhotes de pelos curtos, que são estes daqui, certo? São essas três possibilidades que deram esses 360 filhos de pelos curtos. Aí, o que a questão quer saber? Destes 360, quantos deles que também são heterozigóticos? Olha, destes três, nós temos 2 que são heterozigóticos para 1 que é homozigótico. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 terços, né? São 2 de 3. Então, nós temos ao todo 360. A gente quer saber só os heterozigóticos. Então, nós vamos fazer 2 terços de 360. Como que a gente faz isso? 2 terços de 360 é só a gente dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 360 dividido por 3 vai dar desce o 6, 2, desce o 0, 0. Vezes o de cima, 120 vezes 2, vai dar 240 coelhos, filhotes que têm o pelo curto e são heterozigóticos. Então, como é que vai ficar a nossa resposta? Então, o número esperado de indivíduos heterozigóticos de pelos curtos é 240. Essa é a resposta da nossa número 6. A número 7 diz: sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme, ou seja, todo preto, é condicionada por um gene dominante B, Bzão, né? E a pelagem branca uniforme, ele todo branco, pelo seu alelo recessivo Bzinho. Então, a gente sabe que a pelagem toda preta domina a pelagem toda branca, é o que está falando a questão. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigóticos, espera-se que nasçam. Então, um casal de gatos que são heterozigóticos e pretos. Então, eles são heterozigóticos, azão, azinho, os dois. Vamos fazer o cruzamento, então, desses dois e ver quantos por cento de gatos pretos nascem e quantos por cento de gatos brancos nascem. Vamos utilizar o caderno. Bom, então vamos lá. A questão número 7 fala que tem o gato preto, né? Quando ele tem o pelo todo preto, é por causa de um alelo dominante Bzão. E quando ele tem o pelo todo branco, é por causa de um alelo recessivo Bzinho, né? Então, nós já sabemos que preto domina o branco. Ok. Vamos lá, então. Aí a questão fala que 2 gatos heterozigóticos cruzaram entre si. Se é heterozigótico, obrigatoriamente tem que ser Bzão, Bzinho, porque quer dizer que são alelos diferentes. Qual é os filhotes, né? As probabilidades, como que vão nascer os filhotes desses 2 gatos. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro, Bzão, Bzão. Primeiro com segundo, Bzão, Bzinho. Segundo com primeiro, Bzão, Bzinho. E segundo com segundo, Bzão ou Bzinho, Bzinho. Então, como a gente sabe que preto domina branco, aqui só tem Bzão, que é preto. Esse gato aqui vai ser preto. Bzão domina Bzinho. Bzão é preto. Esse gato aqui também vai ser preto. A mesma coisa aqui. Bzão domina Bzinho, preto. E só nesse último caso, que a gente só tem Bzinho, que é de alelo branco, esse gato será branco. Eu vi algumas pessoas que colocaram que ele seria malhado, porque misturou branco com preto, né? Seria 25% preto, 25% branco e 50% malhado. Mas aqui não falou de codominância, falou que o preto domina o branco. Se domina, então quem vai expressar é esse alelo que domina. Então, nossa resposta vai ser 75% preto e 25% branco. Vamos lá na questão ver qual é a alternativa. Então, voltando aqui na questão, onde nós temos aquele resultado que nós encontramos no caderno? Na letra D, 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Essa é a resposta da número 7.